Olá, meus amigos, eu me chamo Vitória, sou estudante de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E hoje eu e o meu amigo Henrique, nós vamos falar sobre os efeitos de uso de anabolizantes no sistema reprodutor masculino. Sabemos que o uso de anabolizantes tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens, especialmente aqueles que buscam melhorar sua performance esportiva ou aparência física. No entanto, os efeitos colaterais podem ser graves e irreversíveis, especialmente no sistema reprodutor masculino. Mas o que são anabolizantes? Os esteroides anabolizantes androgênicos são derivados sintéticos da testosterona. A testosterona é um hormônio esteroide, fundamental para o desenvolvimento e manutenção das características masculinas. Suas funções variam desde a embriogênese até a fase adulta. Ele é produzido nos testículos pelas células de Leydig. A testosterona ela é crucial para a diferenciação dos órgãos sexuais masculinos durante a embriogênese, incluindo a formação dos testículos e do trato reprodutor masculino. Na puberdade, a testosterona ela promove o crescimento de pelos faciais e corporais, engrossamento da voz, aumento da massa muscular e desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. Na fase reprodutiva, a testosterona ela é essencial para a produção de espermatozoides e a manutenção do libido. Bom, para dar continuidade a esse nosso assunto interessante, nós convidamos o Dr. Glauco de Lima Rodrigues, que ele é um médico urologista que atende na Taquara, bairro da cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá? Agora vamos à entrevista com o Dr. Glauco de Lima Rodrigues, urologista. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estou à sua disposição. Bom, doutor, hoje nós estamos fazendo uma entrevista para perguntar um pouco sobre o uso de anabolizantes e que tipo de impactos eles podem causar no sistema reprodutor masculino. Bom, para a gente começar, o que o senhor tem a dizer sobre os anabolizantes? Porque nós pesquisamos, a gente vê muito por aí, né, principalmente na área do esporte e do fisiculturismo, pessoas fazendo uso de anabolizantes, né, com o intuito de ganhar massa muscular e melhorar a performance no esporte. O que o senhor tem a dizer sobre os anabolizantes, de maneira geral? A reposição de testosterona para um paciente que tem deficiência de testosterona, e pela literatura mundial é considerada deficiência de testosterona uma testosterona menor do que 300, quando indicada, ela é correta a ser feita. Porém, hoje em dia a gente vive um uso indiscriminado, um uso irregular do anabolizante. O uso de testosterona com o intuito de ganho de massa muscular, a intenção de colocar a testosterona em nível suprafisiológico, isso do ponto de vista médico é errado. Não existe nenhum respaldo na literatura médica que te autorize a repor, a colocar testosterona em nível suprafisiológico. O uso de hormônio para ganho de massa muscular, do ponto de vista médico, é errado. Bom, o senhor acabou de dizer que isso pode prejudicar a espermatogênese, né? E, então, de fato, isso causa graves danos ao sistema reprodutor masculino. Então, isso afeta a espermatogênese e também pode levar a quadros de infertilidade? Pode sim. O gatilho inicial para o nosso organismo produzir testosterona são algumas substâncias secretadas pelo hipotálamo e pela hipófise. Essas substâncias elas vão agir no testículo, estimulando a produção de testosterona e estimulando a produção de espermatozoide. Se você usa um anabolizante, se o seu organismo recebe uma testosterona, o efeito natural é a diminuição da produção testicular. Só que o cérebro vai inibir o testículo a produzir as duas coisas. O cérebro inibe o testículo de produzir testosterona e o cérebro inibe o testículo de produzir espermatogênese. Então, o uso de anabolizante
é comprovado pela literatura médica que ele aumenta a chance de infertilidade, de esterilidade. Muito bem. Próxima pergunta, doutor. Por acaso, esses danos causados pelo uso de anabolizante poderiam ser revertidos? Eles podem ser reversíveis em até 4 meses após a parada do uso do anabolizante. Só que o uso prolongado e o uso repetitivo, gradativamente ele vai diminuindo a chance de reversão pelo organismo. Então, quanto maior o uso crônico, a chance maior de infertilidade, de esterilidade. E então, que tipo de tratamentos, como o senhor disse, né? Alguns tratamentos podem ser usados, né? O uso de anabolizantes pode ser usado em alguns tratamentos quando é requisitado. Que tipo de tratamentos seriam esses? A testosterona ela é usada no paciente que está com deficiência de hormônio. Deficiência de hormônio, por literatura médica, é testosterona menor do que 300. A reposição hormonal ela não tem o intuito de fazer o indivíduo ganhar massa muscular. A reposição de hormônio ele vai naquele paciente que está com deficiência de hormônio exatamente para evitar a perda de massa muscular. Exatamente para que ele não tenha uma perda de massa muscular acelerada. E a reposição de hormônio também serve para libido, para disposição para as atividades diárias, alteração do humor e não para ganho de massa muscular. Ótimo. O senhor acabou respondendo uma outra pergunta que eu ia fazer, que era sobre o tratamento, né, de reposição hormonal, que infelizmente, né, doutor, nós vemos que muitas pessoas fazem alguma reposição sem a necessidade, né? Isso vem se tornando muito comum nos dias de hoje. Isso acaba, né, prejudicando muito a saúde, né? Infelizmente, a gente vive uma era do culto ao corpo e muitas das vezes sem qualquer preocupação com o cuidado com a saúde em si. A gente vê, inclusive, vários colegas profissionais da área de saúde sem sequer ver um resultado de hormônio e já saem prescrevendo a testosterona para aquele indivíduo. É importante saber que antes de repor hormônio, você tem que estudar o eixo hormonal daquele paciente. Você tem que dosar os hormônios da hipófise, os hormônios do hipotálamo e a testosterona. Muitas das vezes a deficiência de um indivíduo é em algum local no eixo hormonal. E aí ele não precisa tomar testosterona pura. A gente precisa, sim, corrigir o que está faltando no eixo hormonal para o corpo voltar a produzir testosterona de maneira natural. Então, assim, jovem com deficiência de hormônio, nunca a primeira escolha é direto usar testosterona. Nunca se sai anabolizando. Primeiro, investiga, estuda-se o eixo hormonal para posteriormente corrigir a deficiência do eixo. Testosterona pura não é a primeira opção numa deficiência hormonal, principalmente em jovem. Ótimo. Então, para nós finalizarmos, doutor, a última pergunta. O senhor teria algum alerta para quem pensa em usar ou já faz o uso? Com certeza. Reposição, uso de hormônio com acompanhamento médico. Não se inicia uma reposição hormonal sem saber o valor inicial da testosterona e não se faz isso sem o devido acompanhamento profissional. Uso de hormônio para ganho de massa muscular, uso de hormônio para hipertrofia muscular é proibido, é errado. Ótimo. Muito obrigado, doutor, pelo seu tempo e pela entrevista, viu? Muito obrigado. Um abraço, meu querido. Estou à disposição. Então, nós acabamos de assistir a entrevista do Dr. Glauco. Muito obrigada, Henrique. Bom, cuidar da saúde é fundamental, mas algumas pessoas acreditam que podem resolver seus problemas usando anabolizantes, né? Eles realmente aumentam a quantidade de proteínas em todos os tecidos corporais, principalmente nos músculos.
e podem até dar uma forcinha extra, mas é uma péssima ideia usar só por vaidade. A verdade é que anabolizantes são para casos específicos, quando a testosterona está em níveis abaixo do esperado, como o Dr. Glauco falou. Fora disso, evite, por favor. Façam exercícios físicos, bebam bastante água e consultem o médico. É mais seguro e eficaz ao longo do tempo. Se cuidem!